Fala pessoal, cenário um pouquinho diferente. Estamos em São Bento, Sapucaí, para a prova Indomit Pedra do Baú. E estamos aqui com uma convidada muito especial, Maíra Braga, treinadora, atleta de alto rendimento, especialista em bastões. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Inclusive a Maíra tem até curso sobre bastão para o pessoal que gosta de corrida de montanha. Então Maíra, seja muito bem-vinda primeiramente. Obrigada. Queria te fazer a primeira pergunta. Como que o bastão pode ajudar os corredores da montanha? Bom, o bastão, ele basicamente vai te economizar perna, então você vai, por exemplo, uma prova que você começa com subidas muito longas ou muito inclinadas e depois tem um trecho muito corrível, então naquele trecho corrível você vai estar um pouquinho mais descansado. Pensando em provas muito longas, você economiza em vários pontos muito importantes. E ele também traz estabilidade e maior segurança, por exemplo, em descidas, né? Então, algum aluno que tem um pouquinho mais de dificuldade, tá um pouquinho de lama, a pessoa apoiou um pouquinho de bastão, traz um pouquinho mais de segurança, ao invés da pessoa, sabe quando senta? Ao invés de sentar para descer, porque eu tenho muita aluna iniciante e acaba fazendo isso. Então, apoia o bastão para descer e aí vai com um pouco mais de segurança, e isso também traz mais estabilidade para as articulações e tudo mais. Além de em terrenos muito inclinados e bem escorregadios, pode ser tanto por pedrinhas, sabe, pedrinhas vulcânicas, ou lama, como é o caso do local que a gente está. A gente consegue colocar o bastão e fincar para a gente conseguir subir e escorregar um pouco menos. Então dá um pouquinho mais de estabilidade. Entendi. Bom, geralmente a gente relaciona o uso do bastão nas subidas. Sim. Mas então você está dizendo que a gente também pode usar ele nas descidas e no plano. Sim, mas descidas. Se for uma descida muito rápida, muito dinâmica, não uso. Tá. Ele trava um pouquinho, dependendo de como for a descida e dependendo do seu perfil de atleta. Mas a descida é isso, é estabilidade e segurança para quem precisa. Beleza, e aí quando a gente falou em subida, falou em descida, e você acha que todas as distâncias se beneficiam do uso do bastão, ou tem distâncias que beneficiam mais e distâncias que beneficiam menos? Minha opinião, quanto mais longo, maior benefício. E dependendo do mais longo também, altimetria envolvida. Então, proporção altimetria distância. A gente sabe, por exemplo, provas como Taraueira, né, que são provas mais flats, mais corríveis. Atletas muito experientes não vão usar, porque o ganho altimétrico por quilômetro é baixo. Sim. Mas em provas como o TMB, Chamonix, outras provas mais inclinadas, com ganho altimétrico grande, ele é muito bem usado, então vale muito bem o uso dele. Boa. E aí quando você leva o bastão para a prova, você usa na prova toda ou você vai guardando, vai tirando, vai usando? Como é que funciona isso? Eu vou guardando e vou tirando, mas tem atletas que usam o tempo todo. Então assim, depende muito de atleta, então aí vai também do atleta estudar. Sim. Então, isso é uma coisa que cada um precisa entender, tanto com o treinador pode te ensinar, mas aí é de cada um. Olhar o perfil altimétrico, saber onde vai usar o bastão, saber onde vai guardar o bastão e saber se vai fazer isso. Porque alguém que usa na descida não vai guardar o bastão toda hora. Sim. E aí também saber sobre a prova se é uma subida de asfalto. O bastão fica escorregando. É chato. É chato. Então, você vai conseguir usar ou não? Então, pegar informações da prova também é muito interessante. Vídeo do YouTube, galera que faz a prova filmando, curso da Maíra, o meu curso online. E aí, estudar a prova, além dos PCs e tudo mais, quem usa bastão também tem que saber, a subida acaba no quilômetro 10, quilômetro 9.7 eu já tô guardando o bastão, pra depois eu descer de forma mais dinâmica. Entendi. Aí eu guardo o bastão, fecho, né, fecho o quiver e aí corro muito forte. Se a descida for curta e logo depois tiver uma grande subida, eu não vou guardar o bastão. Porque não vai valer a pena esse trabalho de guardar e tirar. Aí eu não guardo o bastão e aí já vou com ele do lado e tomando cuidado, lógico, com pessoas em volta, tá? Boa. Você falou em guardar e pegar de volta. Quais são as opções eu diria, de suporte? Como é que você leva o bastão? Sim, temos o quiver, né, que é o porta-bastão, que ele fica aqui na mochila, nas costas. Tem o cinto de hidratação que você pode usar tanto na parte frontal quanto na parte de trás, né? E que ele tem 2 alcinhas. E tem também na própria mochila, tem vários tutoriais em YouTube. Eu aprendi assim, gente, vendo com equipamentos, tutoriais de YouTube. Peguei o modelo da mochila e aí procurava como colocar bastão. Então tem gente que leva assim. Sim. Eu não sei como. Pra mim, incomoda, né? Pra parece mim também incomodaria ficar assim. Tem gente que leva retinho aqui. Sim, também acho meio estranho. E antigamente tinha um suporte que ficava aqui na lombar, mas eu acho que ele fica batendo. Sim.
Então, por isso que o Quiver, pra mim, foi a melhor É coisa melhor, que né? existiu. É. Quando eu vi o Quiver a primeira vez, eu falei, cara, isso não é possível que isso funcione. Vai ficar incomodando, vai ficar batendo. Só que quando você coloca o Quiver, na verdade, ele é chamado de arqueiro. Como é que Arqueiro, aqui no arqueiro? Brasil é É arqueiro. como se fosse onde você guarda as flechas, assim, sabe? Então você coloca e ele vai ficar na mochila, só que ele fica totalmente preso, ele não Sim. mexe em nenhum momento. Mas eu vejo bastante gente usando no cinto também, né? No cinto eu já senti que ele balança um pouquinho. No Quiver, pra mim, ele fica totalmente parado, cravado. No cinto, tem gente que leva ele pra frente, justamente. Uhum. Porque se ele tiver caindo um pouco mais pra direita, um pouco mais pra esquerda, ele vai sair do suporte. Aí a pessoa consegue ver e ajustar. Sim. E na lombar, a minha experiência com o cinto foi dele batendo na minha lombar. E aí, depois de um tempo, aquilo não foi legal. E eu também não tenho mobilidade. Já Sim. quebrei clavícula e tudo mais, então mobilidade pra ficar pegando aqui toda hora, sabe? Tipo, Uhum. não dá certo. Então, arrumar do jeito certo. Então, o Quiver, já coloco também do lado certo, que eu tenho mobilidade, porque esse aqui não seria Eu legal. ia falar isso, que pro Quiver também precisa de uma certa mobilidade, né? Porque você vai pegar lá atrás e vai ter que colocar de volta, né? Só o direito. Boa. Então, eu treino sempre usando aqui. Boa. E a questão de fortalecimento, você acha que precisa fazer fortalecimento de membros superiores para usar o bastão? Isso melhora o uso do bastão ou não tem nada a ver? Bom, estudos quanto a isso, eu acho que ainda não tem pra eu falar, tipo, o que eu vou falar vai ser minha opinião. Sim. Então, certíssimo não temos nada, né? Validado e tudo mais. Mas minha opinião é que sim. Quando a gente usa o bastão de forma correta, você termina o treino muito cansado mesmo. O tríceps tem que estar cansado. Você tem que fazer força com o braço para tirar força das pernas, tá? Então não tem como você só apoiar, porque o bastão a gente não é um apoio no chão, não é um suporte. Não é para equilíbrio, né? Não é para equilíbrio. O bastão é feito para te impulsionar para frente. Então, só tomar cuidado com isso. A gente precisa fazer força. Então, para fazer força, seu braço também tem que estar com o mínimo de condicionamento, né? Assim como fazemos com as pernas. Então, o mínimo de condicionamento. Então, a gente tem que incluir. Corredor não gosta de treinar braço, porque bíceps pesa para subir, mas a gente precisa, no mínimo, de condicionamento ali pro braço. E também tem um treino específico ali do bastão, né? O treino de resistência durante a subida, então o específico da modalidade. Eu já cheguei a usar bastão num dia que no dia seguinte fiquei com dor muscular. Sim. Ou seja, realmente a musculatura precisa estar forte, né? Para realmente dar suporte. A gente falou sobre o Quiver, mas eu queria saber um pouquinho sobre o bastão. Quando você vai comprar, tem muitas opções. É tudo meio que igual, tem diferença? O que você considera o material e estilo de bastão? O que você considera bom pontuar? Tá, tem muitas diferenças, né? O melhor para a corrida de montanha é o bastão em Z. Vou pedir pra produção colocar, né? O bastão em Z. O bastão em Z, então, é aquele que a gente dobra. E por quê? Porque ele fica menor. Então, quando a gente fecha o bastão, se você levar aqui no quadril, ele vai ficar do tamanho do seu quadril. No Quiver, ele não vai ficar aquele negócio lá pra cima. Onde a gente passa por uma árvore, alguma coisa, você vai bater o tempo todo. Existe o bastão em telescópico, que você vai fechando nele mesmo, Sim, sabe? Só que esse já fica gigante. Se você carregar aqui, ele vai ficar desse tamanho. Certo. E se você carregar aqui também, ele vai ficar super alto. O telescópico e o fixo. Tá. Que o fixo a gente fala, o de bambu. Sabe? Ele é fixo, ele não dobra, ele não nada. O tempo todo você vai correr com ele aberto. Sim. Manuel Merilhas, dos maiores corredores de montanha, Skyrunning, e o maior, acho que, usuário de bastão, defensor e usuário de bastão, ele usa o de bambu. Então, é o bastão fixo, mas ele tem habilidade para correr com aquilo aberto. Sim. Sabe? Então, é isso. Se você tiver habilidade, o bastão de bambu, ele não vai te irritar, porque às vezes me dá vontade de jogar longe. No meio, assim, porque eu preciso ter atenção na descida. E mais uma coisa na minha mão, pra mim seria péssimo, assim. Boa. Então, são esses. E a questão de material? Alumínio, carbono, o que você acha de diferença? Depende do quanto você tem para investir. Tá. Qual que é a diferença? Sem pensar em preços, qual que é a diferença entre os dois? Por que um é melhor do que o outro? O carbono é muito mais leve, então pensando em mochila, a gente já carrega água, já carrega carboidrato, já carrega kit de emergência, os equipamentos obrigatórios, e aí mais o bastão, é mais peso na gente. E a gente sabe que o peso influencia, né, na nossa força para subir. Ele diminui bastante, assim, carbono, tem bastão acho que de 100 gramas, 100 e pouquinhos gramas, dependendo do tamanho, né? Então o meu, por exemplo, é o mini, o meu é o piquititico, ele pesa bem menos, o bastão mais leve do mercado. Tem os bastões ainda ultralights.
né? A marca Leque tem um bastão ultra light, então tem o de carbono e o mais frágil ainda, só que ele é bem frágil. Tá. Então só precisa tomar cuidado por conta disso. Pessoas mais altas, mais pesadas, com esse bastão, Entendi. talvez quebre, assim, Mas sabe? e você acha que a durabilidade de alumínio e carbono é diferente ou não? Teoricamente, o carbono até dura bastante, né? Então, a gente faz correlação com as bikes, né? Dura bastante. Ele suporta bastante carga de cima para baixo. Sim. Mas se ele envergar um pouquinho mais... Já era. Aí você tem que tomar cuidado. Por isso que a altura, dependendo, melhor um bastão um pouquinho mais rígido. Então... vai para um de alumínio, vai para o de carbono e não o ultralight, um que te daria um pouquinho mais de suporte. Boa. Acho que também é interessante entender em que momento você tá, né? O cara que tá na entrada ainda não sabe se vai usar bastão ou não, comprar o mais baratinho, porque o alumínio, às vezes, até metade do preço. Sim. Então, isso, a escolha também faz bastante diferença nesse sentido, né? Sim. O bambu, pega o bambu, coloca uma alça, vai testando no treino, sei lá. E tem bastões aqui no Brasil, até os telescópicos. Os telescópicos são mais baratos. Eles têm a tendência de ser mais pesados também. Então, mesmo alumínio ou carbono, o telescópico em si é mais pesado porque precisa de mais material, né? Porque ele vai entrando. Então, é bem mais barato. Tem, tipo, lojas de departamento com eles bem baratinho. A alça talvez não seja tão boa, porque daí a alça também é uma coisa importante, que daí você vai ficar com aquilo ali durante horas e pode te machucar. Até cortar, né? Mas aí troca a alça. Testa, entende se aquilo é pra você ou não. E também tem uma coisa, né? Essa coisa de entender se é pra você ou não, demora. Sim. Não é de uma hora pra outra. No começo incomoda, né? Não. Dá vontade de jogar longe. Não é? Não sei como foi pra você. Com certeza. Tem que insistir um pouquinho, né? Bom, a gente sabe que tecnicamente também é muito importante saber usar o bastão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu curso. Lá você ensina essa parte mais técnica com vídeos, ensinar a pessoa a usar, porque o que a gente mais vê por aí nas provas é a galera com o bastão na mão, jogando o bastão lá pra frente, que tá se empurrando pra trás, tá dando com o bastão no olho do coleguinha. Então, acho que saber usar tecnicamente é muito importante. Então, se você pudesse falar um pouquinho do seu curso aí pra gente. Sim, meu curso online tem a parte das técnicas, então eu ensino toda essa parte de qual bastão escolher, qual a altura do bastão, sobre os materiais, como levar, tem a parte, tem os vídeos de como colocar no quiver, como ajustar o quiver, e tem a parte técnica, né, do que a gente usa ali no meio da montanha, onde melhor usar usar um tipo de técnica e o outro tipo de técnica, lá tá tudo explicado. E, essencial, treinar técnica antes de decidir se vai levar para uma prova. Porque é isso, é muita gente comprando o bastão na semana da prova e vai pra prova, é um show de horror. E eu quero deixar claro que eu não fico olhando, tá? Porque o pessoal fica com medo. Olha, a Maíra tá passando, deixa eu testar aqui. Eu não sou sommelier de técnica. E vale também lembrar que, final de prova, tá todo mundo com a técnica errada, tanto de corrida quanto de bastão. Mas é importante a gente saber como usar a técnica para se impulsionar de forma correta, tá? Desde o começo assim. Então, na hora de fazer força, fazer de forma correta. Senão, ele tá sendo só um peso. Não vale a pena. Além de não ajudar, pode atrapalhar ainda. Né? Exato. E a pessoa nem tá sabendo, às vezes. Boa, inclusive, o link do curso da Maíra de Bastões está aqui na descrição do vídeo. Massa, Maíra, muito obrigado. Pessoal que quiser conversar contigo, você também é treinadora, né? Quiser passar os seus contatos, enfim, onde é que pode te encontrar? Bom, eu tenho o meu Instagram, é @mairabraga, Maíra com HI, e somente aí. Isso. Maravilha, obrigado então. Obrigada, gente. Tchau.